Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira e o vídeo de hoje, para comemorar o aniversário do Ayrton Senna, que foi neste último sábado, no dia 21 de março, vamos falar sobre as 6 vitórias dele no Grande Prêmio de Mônaco. Sim, todas as corridas que ele, com seu talento, conseguiu fazer uma bela vitória no Principado. E também citar duas menções honrosas de outras corridas que ele não ganhou em Mônaco, mas fez um desempenho muito bom mesmo. E bem, tem história boa para contar dessas 6 corridas, no caso 8, que vai ser duas menções honrosas bem rapidinho. Então vamos para as 6 vitórias do Ayrton Senna em Mônaco. Partiu! Bora! Bora! Hora do show, pô! A primeira menção honrosa é sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 1984, com esse carrinho aqui, ó. Eu vou mostrar os carrinhos no todo o vídeo, todos que eu tenho. Tá aí, ó, a Toleman do Ayrton Senna, usada no Grande Prêmio de Mônaco. Aí, a Toleman, qual é o mesmo nome? TG 184, usada na temporada de 1984. Que tinha um belo chassi, é um carro que tinha um chassi bem bom até, com alguns pontos melhor que a McLaren, que a Williams, as melhores equipes, mas em compensação o motor não era bom e tal, enfim, era uma equipe pequena, mas tudo bem. O Ayrton Senna começou por essa equipe e na 6ª etapa do campeonato chegou o Grande Prêmio de Mônaco. Porra, Mônaco é o circuito mais difícil do calendário da Fórmula 1. Vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. O Senna conseguiu pontuar, conseguiu uns pontinhos, mas vamos ver como vai ser. O Senna largou da 13ª posição em uma corrida cheia de chuva, caiu um toró em Mônaco, parecia mais um rio do que rua. Ayrton Senna começou a ultrapassar todo mundo, ultrapassou Ferraris, Lotus, Williams e também a McLaren do Niki Lauda. E com essa ultrapassagem em cima do Niki Lauda, o Senna ficou na 2ª colocação. E uma bela corrida, o Senna estava correndo muito bem, e a galera percebeu, pô, esse novato aí, esse tal de Ayrton Senna tá fazendo uma corrida sensacional, vamos focar a transmissão nele, não é mesmo? E o Senna tava lá, metendo louco, pilotando com maestria na chuva, e tava perto de chegar no líder da prova, que era o Alain Prost da McLaren. Só que daí aconteceu um problema, houve a interrupção da corrida, houve uma bandeira vermelha por, supostamente, a pista está perigosa demais para ser pilotada. Só que os caras passaram essa bandeira vermelha justamente sabendo que o Senna estava perto de ultrapassar o Prost e conseguir uma vitória em cima do Alain Prost em Mônaco. Meio, foi dada a bandeira vermelha, o Prost parou e o Senna do lado pensou, pô, o Prost parou, é minha hora. E o Senna foi, passou, conseguiu a suposta vitória, parecia que tinha ganhado, mas a regra da bandeira vermelha é que quando é dada a bandeirada, as posições não valem na volta que aconteceu a bandeirada, vale na volta anterior. Ou seja, o Prost não cruzou a bandeira vermelha, mas do mesmo jeito ele ia ficar na primeira posição, pois era a posição que estava na volta anterior. Com isso, o Senna ficou em 2º lugar, não ganhou o GP de Mônaco, mas é lembrado até hoje com uma bela exibição do Senna e a corrida que todo mundo começou a ficar de olho nesse brasileiro da Lotus. A próxima corrida, 1988, a segunda missão honrosa do vídeo. 1988, né? O MP4/4, esse carro bonito aí. O Senna fez uma bela pole position. A pole que disse que ele sentia em outra dimensão. Que infelizmente não temos gravação dessas voltas, mas tudo bem, vamos lá. Por mais que as pessoas acreditem, a gente não tem gravação dessas voltas, porque não tinha uma câmera on-board no carro do Senna naquele momento. E com isso é impossível achar uma gravação, porque né, não foi gravado. Simples. O Senna fez uma bela pole position, fez toda aquela volta mágica dele e chegou na corrida, não foi diferente. Ele disparou na frente com essa McLaren P4/4. Ele tinha passado do GP de San Marino, que ele tinha vencido, e uma corrida antes ele tinha sido desclassificado no GP do Brasil, Jacarepaguá. Mas ainda tinha
chance de título, ainda era o início da temporada, é o que é. Mônaco era a terceira corrida da temporada, então ainda tinha muitas corridas pela frente, considerando que eram 16 corridas. Ou seja, a disputa dele ainda estava livre para continuar batendo de frente com o Prost. E foi o que aconteceu, o Senna avançou na liderança e começou a fazer voltas magistrais, voltas mágicas, voltas rápidas para dedéu. O Senna avançou para frente, ficou o que? 50 anos luz da frente do seu companheiro de equipe, o Alain Prost, que era o segundo colocado. E avançou lá, ficou na liderança. Tudo parecia que ia ser uma corrida monstruosa do Senna. Ia fazer Grand Challenge, sem sombra de dúvidas. E ia ser uma das corridas mais dominantes de um piloto só. Mas o que aconteceu? Bateu. Na volta 67, considerando que é o que 78 voltas, faltava 11, 12 voltas para o Senna cruzar a linha de chegada como vencedor. Ele acaba batendo na entrada na curva na entrada do túnel do GP de Mônaco, a curva Porte. O Senna acabou batendo e abandonando. Em uma vantagem de 50 segundos na frente do Alain Prost, Senna acabou batendo, faltando 11 voltas, 12 voltas para o final da corrida. E acabou perdendo a chance de conseguir a sua segunda vitória em Mônaco, porque a primeira tinha sido em 87, inclusive já vamos falar dela. E seria uma corrida que o Senna ia chegar e ia ser lembrado até hoje como uma das melhores vitórias da carreira dele. Mas acabou não acontecendo e, apesar desse abandono, isso serviu de motivação para o Senna continuar sendo rápido, mas bem mais concentrado para conseguir fazer uma bela virada na temporada de 88 e ser pela primeira vez campeão mundial. Agora vamos falar das corridas que de fato Ayrton Senna venceu, começando, como eu tinha citado anteriormente, em 1987. Com esta belezinha aqui, o Ayrton Senna fez uma bela classificação naquele fim de semana de 1987 no Principado. Ele largou na segunda posição, do lado do piloto da Williams, Nigel Mansell, da Williams com os motores Honda, que inclusive esse carro também tinha um motor Honda. Nos anos anteriores a Lotus era preta e dourada com motor Renault, e daí mudou a pintura e mudou o motor também, mudou para o motor Honda, mudou de patrocínio, e era uma patrocinadora de cigarro e mudou para outra patrocinadora de cigarro. É incrível como que era a Fórmula 1 dos anos 80 e 90, e 70 também. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. E o Ayrton Senna, com este carrinho aqui, conseguiu uma segunda posição. Beleza. Vamos ver se o Senna vai conseguir a sua tão sonhada vitória em Mônaco, como ele tinha tentado em 1984, não é mesmo? E não foi diferente. O Senna fez uma bela largada e ficou lá pela segunda posição, sabendo que a Williams do Nigel Mansell era o carro superior. O Nigel Mansell também estava disputando pelo título. O companheiro de equipe dele, Nelson Piquet, tinha se acidentado no GP de Imola, mas também é um dos pilotos postulantes ao título, junto com Alain Prost da McLaren, que apesar de um carro mais fraquinho, também estava lá para disputar o título mundial. Bem, mas daí chegou o momento da corrida que o Nigel Mansell abandonou. Por causa de problemas no motor Honda, a Williams do Nigel Mansell abandonou, e com isso a Ayrton Senna teve cerca de 49 voltas, 50 voltas por aí, para liderar a corrida do GP de Mônaco. E não foi diferente. O Senna fez uma bela liderança, aproveitou o abandono do Nigel Mansell e liderou. Ele teve uma vantagem enorme de cerca de 20 segundos do segundo colocado, que era o Nelson Piquet da Williams, que estava se recuperando depois de ter largado lá pela quarta, quinta posição. Bem, o Ayrton Senna deu a volta por cima, conseguiu liderar essas 49 voltas e venceu pela primeira vez o GP de Mônaco com uma bela vitória em seu último ano pela Lotus. Lembrando, 87 foi o último ano. Depois o Senna recebeu uma ligação depois de outras corridas, outros bons desempenhos, como a vitória em Detroit, como pódios também. O Senna recebeu um telefonema de Ron Dennis convidando ele para ir para a McLaren em 88. E daí em 88 aconteceu aquela corrida lá que todos nós sabemos. Agora vamos
para a próxima corrida, que foi a segunda vitória do Senna em 1989. Bem, 1989 ficou marcada pela tensão da rivalidade entre o Ayrton Senna e o Alain Prost. O carro guiado pelos dois era um McLaren MP4/5. Eu não tenho essa miniatura, é uma das poucas miniaturas que eu não tenho do Senna. As únicas miniaturas que eu não tenho é 86, 89 e 92. E o carro secundário do MP4/6, o MP4/6B, que foi usado nas primeiras corridas de 92 também. Os únicos carros que eu não tenho usados por Ayrton Senna oficialmente em campeonatos da Fórmula 1. Mas tudo bem. Tá ficando caro os carrinhos, gente. Pelo amor de Deus. Tá complicado. Eu também tenho que ver para ver o Lotus, a Williams, mas enfim, vamos lá. Nessa corrida de 1989, o Senna fez uma bela pole position, dominou a corrida em si e quase fez um Grand Challenge. Em 88 faltou a vitória, obviamente. Em 89 faltou a volta rápida, que foi do Alain Prost. Mas o que aconteceu na corrida em si? Bem, o Senna fez a pole position, começou a corrida de forma dominante, apesar que o Alain Prost perseguiu o Senna durante a corrida, até que pelas voltas 15 e 20 começou a surgir os retardatários. O MP4/5 não era um carro tão superior como o carro de 88, que era o MP4/4, mas continuava sendo um carro muito bom. E com isso era fácil de chegar nos retardatários em poucas voltas. E com isso, Ayrton Senna e Alain Prost se depararam com os retardatários com os carros lentos. E o Senna lidou melhor com os carros lentos, ele conseguiu ultrapassar melhor os retardatários, enquanto o Prost teve uma dificuldade. Isso foi fundamental para o Senna ter uma diferença maior para o segundo colocado ao longo da corrida. Só que quando parecia tudo mais garantido, teve um problema. Ayrton Senna teve um problema na primeira e segunda marcha, o que dificultava a locomoção dele nas curvas de baixa velocidade. Então, em Mônaco, né, um circuito de rua com muitas curvas, tem boa parte das curvas são em velocidade lenta, como a curva do Grande Hotel, enfim, a gente sabe como funciona Mônaco. E o Senna acabou tendo dificuldade com isso, então ele teve que mudar sua forma de pilotagem, tanto para manter o ritmo que estava antes, quanto para o Prost, que estava atrás dele, não perceber, epa, o Senna está com problema na caixa de câmbio, vou forçar mais as ultrapassagens nele. Com isso, o Ayrton Senna, com essa mudança de pilotagem, o Ayrton Senna conseguiu liderar as 77 voltas e venceu o Grande Prêmio de Mônaco, mas a volta rápida foi do Alain Prost. Bem, com essa vitória, Ayrton Senna e Alain Prost estavam empatados com 18 pontos na liderança do campeonato. E quase que essa vitória teve uma desclassificação, porque as duas McLarens, tanto o Senna quanto o Prost, foram investigadas pela FISA por suposto aerofólio fora do regulamento, um aerofólio que dava vantagem aos carros e por isso os carros da McLaren estariam tão rápidos. Mas depois de algumas horas investigando, os comissários olharam lá e falaram, não tem nada irregular não, os aerofólios estão tudo certo, é a McLaren mesmo que é rápida pra caramba. Então não teve desclassificação, o Senna venceu o GP de Mônaco tranquilamente, sem nenhuma desclassificação. Ao contrário do que aconteceu no GP do Japão, como todo mundo sabe o que aconteceu. Então, depois dessa vitória, vamos para a terceira vitória do Ayrton Senna em Mônaco, que é no GP de Mônaco de 1990. Eu gosto de falar que a corrida de 1990, que o Senna guiou com esse carro aqui, esse MP4/5B, foi uma corrida que é praticamente o GP de 88 do Senna que deu certo. Porque foi uma corrida onde o Senna fez Grand Challenge em Mônaco, que é um feito estrondoso para um piloto, fazer um Grand Challenge em Mônaco, que é pole position, vitória, volta mais rápida e liderar todas as voltas na mesma corrida. E, cara, basicamente é 88 que deu certo, porque foi uma corrida onde o Senna conseguiu a vitória, foi
dominante, mas mais consistente, pegando um pouco mais leve, apesar que a pilotagem do Senna em 90 continuava assim mais agressiva. Teve algumas mudanças a partir de 91, 93 principalmente, que é quando o Senna estava mais de boa na lagoa, mas 90 foi essa corrida dominante do Ayrton. Ele fez uma bela pole position, liderou sem problemas, fez voltas estrondosas, voltas magníficas, seja na classificação também quanto na corrida, e é nessa corrida que tem a tal gravação da volta mágica do Ayrton Senna. Muita gente se confunde que a gravação da volta de 88 é a gravação de 90, mas não, é a gravação de 90. As pessoas pensam, aí ó, é a gravação de 88, mas não, é a gravação de 90. É a gravação da classificação do Senna de 90. E também da corrida também. O Senna pilotou de forma bonita, forma magistral e venceu o GP de Mônaco de 1990, tendo um bom início da temporada e tinha já conseguido uma vitória. Eu não me lembro qual que é o GP, tá anotado ali. Mas enfim, ele tinha conseguido vitória, tinha conseguido um pódio no GP de Interlagos na terceira posição, quase ganhou, não ganhou por detalhe, teve problemas, mas agora o Senna liderava o campeonato com 2 vitórias, que foi o GP de Mônaco e a outra corrida que eu esqueci, acho que é o GP dos Estados Unidos, liderava ou também é o GP de San Marino, mas enfim, o Senna liderava o campeonato com 2 vitórias, um pódio, e atrás dele estava seu companheiro de equipe, Gerhard Berger. E uma corrida sensacional, o Ayrton Senna venceu o GP de Mônaco de 1990. A próxima corrida, 1991, o MP4/6, um belo carro, um dos melhores carros que o Senna guiou, na verdade. Eu considero particularmente atrás apenas do carro de 88 e 93 também, só que 93 não tinha um motor tão bom. Inclusive o carro de 91, o Senna conseguiu 7 vitórias, foi uma temporada sensacional do Senna. Inclusive, no início da temporada, o Senna, antes do GP de Mônaco, já tinha conseguido 3 vitórias. No GP de Phoenix, nos Estados Unidos, no GP do Brasil, aquela vitória linda do Senna, com a 6ª marcha nas últimas voltas, chuva ajudando ele. Foi uma bela vitória do Senna, e a primeira dele no Brasil. E outra vitória no GP de San Marino, que foi a corrida anterior do GP de Mônaco, que foi outra vitória bela do Senna. Ele estava pilotando muito bem, só faltava volta rápida, porque ele fazia pole position, liderava a volta e tudo, e ganhava, obviamente. Chegou o Grande Prêmio de Mônaco, o Senna não fez diferente, ele dominou a corrida. Essa corrida de 91 foi a primeira da temporada que o Mansell, finalmente conseguiu fazer um pódio. Nas outras 3 corridas ele tinha abandonado e tudo, tinha se atrapalhado e tal, mas dessa vez o Mansell conseguiu fazer um pódio e mostrar que a Williams seria a principal rival da McLaren naquela temporada. Mostrou que, a Williams, beleza, teve os problemas aí, mas o Nigel Mansell pode disputar o título com o Senna. O Ricardo Patrese tinha conseguido pódios, inclusive no GP do Brasil, mas foi a primeira corrida que o Mansell conseguiu ter um belo resultado. Bem, falando do Senna, ele fez uma bela pole position, fez uma bela corrida, liderou pra caramba, pilotou muito bem, só não fez volta rápida, só não teve volta rápida. A volta rápida foi da Williams, não, foi do Alain Prost, de Ferrari. O Alain Prost fez uma volta rápida, impedindo um grande challenge do Senna. Essa corrida de 91 de Mônaco é uma das corridas que é tipo um crime não ter sido o Grand Challenge, porque, cara, o Senna fez de tudo, ele pilotou muito bem. E a mesma coisa pro GP do Brasil, o Senna, ele não fez volta rápida, mas ele liderou todas as voltas, fez pole position e ganhou. É louco pensar que o Senna, ele fez corridas magníficas, no caso do GP de Mônaco e também no GP do Brasil de 91, e ele não fez Grand Challenge nessas 2 corridas. Em ambas ele não conseguiu fazer volta rápida. No caso de Mônaco, a volta rápida foi do Alain Prost, da Ferrari. E apesar disso, isso não anula de forma alguma as vitórias do Ayrton. O que eu tô querendo dizer é que o Senna ele não precisou de números perfeitos, já que, independente ou não, as suas corridas foram inesquecíveis. No caso, são inesquecíveis até os dias de hoje. Gurizada, uma curiosidade que eu esqueci de mencionar durante o vídeo é que durante o GP de Mônaco de 1991, o Senna quase atropelou um fiscal. Durante a corrida, enquanto ele liderava, um fiscal passou andando pela Santos Devolt e o Senna levou um susto, obviamente, mas graças a Deus ele conseguiu desviar. O fiscal também chegou a tempo no guarda-reio.
mas quase teve um atropelamento do Senna no fiscal, que o Senna obviamente levou um susto, mas depois ele se acalmou para conseguir liderar a corrida sem mais grandes sustos, mas ainda bem que não teve nenhum problema, que o fiscal passou bem, enfim, que deu tudo certo. Bem, essa próxima corrida é 1992, que foi um ano dominante da Williams. Nigel Mansell campeão antecipadamente no GP da Hungria, Riccardo Patrese na segunda posição e também fazendo belas corridas, seja pódios e vitórias também. E o Senna sofreu muito neste ano, até que ficou em quarto lugar, atrás até do jovem novato Michael Schumacher, que estava sua primeira temporada completa na Fórmula 1. O carro da McLaren daquele ano, o MP4/7, só ficou pronto a partir do terceiro GP, que foi no GP do Brasil, que inclusive o Senna abandonou. Então foi um ano bem complicado para o Senna, foi um ano que o carro da McLaren não era bom aquele carro da McLaren. Não é à toa que, enquanto ele não estava pronto, o carro que tinha que ser usado era o tipo B do carro do ano passado, e sofria muito, quebrava muito, era complicado, mas mesmo assim o Senna conseguiu fazer boas corridas, seja pódios como o GP da Alemanha de 92, vitórias, que foi o caso do GP de Mônaco. O campeonato inteiro tinha um campeão, que era o Nigel Mansell, mas Mônaco ainda tinha o seu dono, e foi Ayrton Senna. Em uma corrida que o Ayrton Senna largou atrás apenas das Williams, ficando na terceira posição, o Senna conseguiu fazer uma bela ultrapassagem do Riccardo Patrese já na primeira curva. Ele arriscou e conseguiu tirar a segunda posição do Patrese, uma manobra que até falou: se eu arriscasse mais um pouco, acho que eu ia conseguir pegar o Nigel Mansell, diria o Ayrton Senna. Mas enfim, chegou a corrida do Ayrton Senna já na segunda posição, ele ficou guiando ali mesmo, ele não conseguiu alcançar mais o Nigel Mansell. Tinha uns momentos que ele chegava até perto, só que o Nigel Mansell, com aquela Williams de outro planeta, estava lá na frente. E daí parecia que, bem, ia acabar a sequência de vitórias do Ayrton Senna em Mônaco, que ele tinha feito em 89, 90 e 91. Era para ser a quarta vitória consecutiva, mas o Senna falou: não vai dar hoje, mas pô, já conseguir um segundo lugar já é uma boa coisa, já tá bom, sabe? Então, tá tudo bem, então vamos ficar por aqui. Até que o Nigel Mansell teve problemas nas últimas voltas. Teve uma porca solta no carro do Nigel, na Williams. E com isso ele teve que ir nos boxes. E quando voltou atrás do Ayrton Senna. O Mansell pensou: pô, beleza, o Senna tá na frente, vou ultrapassar ele. Não foi fácil, na verdade não conseguiu. O Senna deu uma aula defensiva naquelas últimas voltas do GP de Mônaco de 1992. Imagens que são lembradas até hoje, do Senna fechando o Mansell, segurando no puro braço perante aquela Williams estrondosa que era, aquela Williams de outro planeta, como já citado, com uma McLaren que sim, era um carro bom até, só que tinha seus problemas, quebrava muito, estava no início bem ruim de campeonato, e mesmo assim o Senna foi lá, segurou até o final, até a linha de chegada, e foi o vencedor do GP de Mônaco. Ele não fez volta rápida, ele não fez pole position, não foi uma vitória dominante, mas quando o Senna teve a oportunidade, ele abraçou e segurou até o fim, que foi essa vitória, que foi a quinta dele no circuito, empatando com o Graham Hill, o Mr. Mônaco, em número de vitórias. E um dia o Senna ia ultrapassar esse número, e foi em 1993. Bem, o recorde que parecia perto de ser alcançado, por um momento parecia impossível, porque na quinta-feira, durante os treinos, o Ayrton Senna, com a sua McLaren MP4/8, com um novo motor, o motor Ford, que não era um motor bom, era um motor fraco, não quebrava, mas... quebrava na verdade, mas era fraco comparado ao motor Honda de 91, por exemplo, que é um motor bom. O Ayrton Senna já teve problemas na quinta-feira, porque tinha tido uma luxação no dedo esquerdo, no dedo da mão esquerda, no dedão. E durante os treinos ele sofreu uma batida feia no guarda-rail, e com isso ele acabou ficando só com o quinto melhor tempo. O Ayrton Senna se trupicou muito, ele sofreu muito nos treinos, então aqui
ele não conseguiu fazer uma pole position, apesar do carro ele já tá começando muito bem na temporada, ele tem feito vitórias belas, como foi o GP do Brasil em 93 e também o GP de Donington Park, o GP da Europa. Ele estava disputando frente a frente com o Alan Prost, que estava na Williams, que mesmo com o carro superior, o Prost estava sofrendo com o Senna, que estava mesmo com o carro que, sim, o carro era bom em si, o problema mais era o motor. O Senna conseguia chegar perto, o Senna estava muito bem naquele início de temporada. E chegou aí o GP de Mônaco. Ayrton largou na terceira posição, atrás do Prost, que foi o pole position, e do jovem Michael Schumacher, em seu segundo ano completo da Fórmula 1 com a Benetton Ford. Senna largava em terceiro. Já na largada ele conseguiu ultrapassar o alemão e viu que o Prost teve punição por ter queimado largada, e com isso Ayrton Senna aproveitou a punição do Prost, assumiu a liderança do GP de Mônaco de 93 e não saiu mais de lá. Senna, mesmo sem pole position, conseguiu aproveitar as oportunidades e conseguiu uma bela vitória em Mônaco, conseguiu guiar por uma última vez todas aquelas voltas, todas aquelas curvas do Principado, e dizem que Mônaco é dominado por um príncipe. Senna virou rei naquela corrida. Em sua sexta vitória, ele quebrou o recorde do Mr. Mônaco, Graham Hill. Inclusive, o filho dele, o Damon Hill, que é acompanhando o Prost na Williams, parabenizou o Senna pela vitória, que ganhou de forma bonita o GP de Mônaco de 1993. E aquela coisa, Mônaco tem príncipe, mas rei foi o Ayrton Senna e é até hoje. O Ayrton é até hoje o maior vencedor do Principado, com 6 vitórias, até o momento que estou gravando esse vídeo. Atrás dele é o Graham Hill com 5 vitórias e também com a mesma quantidade de vitórias, Michael Schumacher, que depois conseguiu vitória com a Benetton, com a Ferrari, mas não conseguiu igualar com os números do Senna ou até ultrapassar, que até hoje é o maior vencedor de Mônaco. Será que teremos um piloto que vai ultrapassar esse número de vitórias do Ayrton Senna? Não sei, mas o Ayrton Senna sempre será lembrado como rei de Mônaco e da chuva também, pelo excepcional piloto que ele foi, pelo piloto talentoso, por ele fazer todo mundo ficar acordado nos domingos de manhã para assistir as corridas, ou até nas madrugadas, como foi as decisões de título no Japão. E sempre vamos lembrar dele, Ayrton Senna da Silva, o rei de Mônaco. Simplesmente o melhor, como disse a Tina Turner. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo. No próximo fim de semana teremos corrida, o GP do Japão, né? Eu acho que é o GP do Japão. Ou eu tô fumando banana? É o GP do Japão. Acordar na madrugada, ou coisa boa. Mas enfim, gurizada. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo. E vamos ver o que vai acontecer no GP do Japão. E quem corria bem no Japão? O Senna conseguiu 2 vitórias, decidiu todos os seus títulos lá. Bem, vamos ver o que vai acontecer lá em Suzuka. Valeu, gurizada. Muito obrigado e valeu!